Olá, amigos do 12 Esportes, mais uma entrevista especial aqui no nosso canal. Hoje com o lateral esquerdo, com o meia Eltinho, com passagens no futebol paranaense pelo Coritiba, pelo Paraná Clube, J. Malucelli, Londrina, larga experiência na carreira. Eltinho, muito obrigado por atender 12 Esportes e queria que você falasse como que foi o seu ano de 2025. Queria falar também um futuro da sua carreira, o que você espera também para o próximo ano. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, uma boa tarde a todos. Como você falou, uma experiência muito grande, né? Vários clubes do futebol paranaense do Brasil. Tem bastante história para contar e contar um pouquinho do que vai acontecer na minha carreira daqui para frente. Neste ano de 2025, você jogou a segunda divisão do Paranaense pelo Patriotas. Como que você avalia a sua temporada? Cara, foi uma experiência muito bacana, né? Um clube empresa, né? Onde está crescendo no cenário do futebol paranaense. Infelizmente, o objetivo a gente não conquistou, né? A gente caiu nas quartas de finais. E a expectativa era muito boa, muito grande, né, para que a gente conseguisse o acesso com o Patriotas. Tem um presidente fantástico, uma diretoria muito boa. Infelizmente, a gente não conseguiu, mas eu consegui fazer alguns jogos, dei assistências e infelizmente o objetivo não foi conquistado, mas eu acredito que eu fiz uma boa temporada. E já tem algo em vista para o início do ano que vem? A gente sabe que esse calendário ficou cada vez mais apertado. O Campeonato Paranaense vai começar em 7 de janeiro. Até mesmo a segunda divisão do Paranaense vai começar no final de fevereiro, melhor dizendo. Já tem algo em vista pensando na próxima temporada? A gente tem sim, né? Quando eu saí do Patriotas, eu fiquei um tempo de descanso, de férias, e eu fui treinar com a base do Paraná, com o Sub-20 do Paraná Clube, aqui no Boqueirão, né? Eu moro aqui no Boqueirão. Aí conversei com o presidente do Paraná, ele liberou o espaço, né? Junto com a comissão do Sub-20, o Cássio, o Dante, todo mundo ali. Estive mantendo a forma ali, treinando com eles, e tive algumas conversas com eles para que se tinha possibilidade, né, de jogar segundinho pelo Paraná e voltar, né, novamente pelo Paraná Clube, no clube onde me formou. Eles têm interesse, né, em que eu volte. Eu também tenho uma vontade e interesse muito grande também de voltar e poder ajudar e colocar de novo o Paraná na primeira do Paranaense. Mas algumas coisas ainda têm que ser resolvidas ali, questão de SAF, de quem que vai tocar o futebol, quem que vai ser o treinador, isso eles estão decidindo, né? Agora que teve arbitral, né, semana passada também. Então, tem o interesse deles, tem o meu interesse e se Deus quiser vai dar certo. E essa conversa com o Paraná ali, eles aguardam essa questão da SAF, mas já tem algo em andamento assim, se der certo a questão da SAF, vão te contratar para o Paranaense? Tudo depende da SAF hoje, né? Acho que até a contratação de executivo, de treinador, tudo depende da SAF, se ela vai vir ou não, né? Depende de tudo, né? Infelizmente, a situação do Paraná neste momento é essa indefinição da SAF, mas eu acredito que o melhor vai acontecer para o Paraná e a gente vai ter um bom time. Eu espero, né, estar inserido nesse time também, que a gente possa ajudar o Paraná a voltar à primeira divisão do Paranaense de novo. E você é um nome conhecido da torcida do Paraná e também tem ligações fortes com o clube. Antes até a gente falar um pouquinho sobre as suas outras duas passagens, pensando para frente, você acredita no Paraná ainda que pode ter uma reestruturação, que o Paraná pode voltar a brigar grande como foram em décadas passadas? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, eu acredito muito no projeto, acredito muito no Paraná, na torcida que tem, do tamanho da torcida que tem, que a gente já sabia, eu conheço muito bem, fui criado no Paraná Clube, eu sabia o tamanho da torcida do Paraná, e depois na segunda divisão, não vi nenhum outro clube fazer isso, né? Em segunda divisão de estadual, nunca vi lotar estádio como a Arena da Baixada e o Couto Pereira e a Vila Capanema. Eu acredito que o Paraná pode sim dar a volta por cima. É um caminho muito árduo, um caminho muito, né, difícil, mas eu acredito que o Paraná vai dar a volta por cima. Eu tenho certeza que o pessoal está se empenhando ao máximo para isso acontecer. E eu acredito sim que o Paraná vai dar a volta por cima e vai voltar a ser o time grande e com status no estado também. E falando agora sobre as suas passagens pelo Paraná, vamos começar até com a mais recente de 2024, aquela campanha da segunda divisão do Campeonato Paranaense, onde mais de 100 mil paranistas acompanharam todos os jogos, lotou a Arena da Baixada, Couto Pereira, a Vila Capanema mesmo, até durante
os jogos decisivos ali na final contra o Rio Branco. O que passava pela cabeça dos jogadores a cada jogo que via o estádio lotado numa segunda divisão de Campeonato Paranaense, com a torcida abraçando a equipe, e você via naquele momento o olhar de esperança do torcedor que a história seria diferente a partir daquele momento? Sim, sem eles, seria muito, muito mais difícil. Com eles, as coisas foram um pouco mais fáceis, né? Mas a gente conversava entre nós e até com a comissão técnica que muitos atletas no primeiro contato não queriam vir para o Paraná. E depois que viram a mobilização da torcida e o time que foi se montando, né, junto com a comissão, queriam aí eles que ligavam, né, para a comissão para poder vir, só que daí o grupo já estava fechado. Então, o que a torcida fez foi fantástico. Como eu falei, né, anteriormente, eu nunca tinha visto um clube colocar 40 e poucos mil pessoas, né, no estádio numa segunda divisão de estadual. Então, a torcida fez muita diferença, nos ajudou bastante. E graças a Deus a gente conseguiu, né, colocar o Paraná de novo na primeira divisão. Todo mundo colocou o nome na história de novo, na história do Paraná. E eu espero que esse ano que vem, a gente possa, eu estando lá também, possa ajudar muito ao Paraná e convocar a torcida de novo, porque o Paraná não vai acabar pelo tamanho da torcida que tem e o Paraná depende demais da torcida. Boa, e a sua primeira passagem foi lá em 2006, um outro momento histórico, até um momento que o Paraná foi para a Libertadores de 2007, aquela campanha do Campeonato Brasileiro, comandado pelo Caio Júnior. Queria que você Sim. contasse para a gente ali um pouquinho mais como que era aquele grupo de 2006 e quais as principais virtudes que levaram o Paraná a esse feito inédito de jogar Libertadores. O grupo era muito bom, né? Desde do começo do ano, né? Ainda não era o Caio, era o Barbieri, o treinador, a gente foi campeão paranaense. O último título de Série A de estadual do Paraná foi naquele ano. Aí depois, para o brasileiro, o Caio veio e conseguiu trazer alguns atletas que não eram reconhecidos ainda nacionalmente. E a partir daquela campanha do Paraná, todos tiveram status no futebol brasileiro, representando grandes clubes depois. E trabalhar com o Caio foi um prazer enorme, né? Um cara fantástico, um grande treinador, mas todo mundo fala dele treinador, eu prefiro falar dele como pessoa, uma pessoa fantástica, um ser humano incrível, né? Que se preocupa primeiro com o atleta, pessoa, não o atleta, jogador, e tem um carinho enorme pela família dele, por ele, e ele conseguiu montar aquele time lá com peças importantes e classificar o Paraná Clube para a Libertadores naquele ano. Hoje se classificam muito mais equipes, né, no brasileiro. Naquela época era, se eu não me engano, são só cinco. Então muito mais difícil o feito que a gente conseguiu, né? Então ficou marcado na história e fico feliz de fazer parte da história do Paraná indo para Libertadores. E você acaba não ficando, né, no elenco para Libertadores do ano que vem ali. Você gostaria de ter disputado essa Libertadores com o Paraná? Cara, sentimento assim, que eu posso te falar? Porque era um sonho jogar fora também do país e veio tão cedo, sabe? E como eu falei, eram atletas pouco conhecidos e depois daquela campanha todo mundo conseguiu, né, dar sequência nas suas carreiras, né? E comigo não foi diferente. Acho que se eu tivesse ficado, com certeza teria gostado muito de ter jogado essa Libertadores para o Paraná, mas o sonho também de jogar fora do país, eu consegui realizar porque o Paraná deu essa oportunidade, né, de vestir essa camisa. E fico feliz também de poder ter jogado fora. Aí fica aquela dúvida, será que deveria ter ficado? Será que devia ter ido? Acho que valeu a pena ter ido também, então valeu a pena. E falando agora sobre a sua passagem por outro clube aqui da capital, o Coritiba. Você jogou no Coritiba entre 2011 e 2013 e ainda teve uma passagem em 2014. Você fez parte dos elencos que foram vice-campeões da Copa do Brasil em 2011 e 2012. Sim. Estando ali de perto, ali dentro do grupo, o que faltou para o Coritiba ficar com o título tanto contra o Vasco em 2011 como contra o Palmeiras em 2012? Um detalhe, né? Aquele grupo também era fantástico, né? Conduzido pelo Marcelo Oliveira e o Tico, então a gente conseguiu campeonatos estaduais também pelo Coxa, duas finais de Copa do Brasil. Entramos no Guinness, né, no livro dos recordes, com 24 vitórias seguidas, né? Uma delas por uma goleada em cima do Palmeiras. E foi detalhe, né? Acredito que contra o Vasco,
ficou mais marcado, acho que foi por ser a primeira, né? E também um erro de arbitragem no primeiro jogo também atrapalhou bastante. Mas a equipe estava de parabéns, o grupo estava de parabéns, uma equipe também com jogadores crescendo, né, nas suas carreiras. E a gente conseguiu duas finais de Copa do Brasil, que é muito difícil de acontecer, né, numa equipe como o Curitiba, né, fora do eixo do Rio e São Paulo ali. Mas faltou um detalhezinho para a gente conquistar esse título para o Curitiba. E de 2012 ali teve tanta aquela polêmica, né, no jogo de ida, principalmente contra o Palmeiras, de pênalti não marcado no Tcheco ali. Você acredita que se não fosse a questão da arbitragem, a história seria diferente? Ah, eu acredito que sim, né? Porque uma penalidade é uma chance real, clara, de gol, né? Então, poderia mudar o resultado. O Tcheco também, né, quem fosse bater poderia errar, mas eu acredito que com a confiança que todos estavam naquele momento, acredito que a história poderia ser diferente, sim. E a gente poderia decidir em casa e conquistar esse título que a gente queria tanto, né? Você até citou na outra resposta daquela sequência histórica de 24 vitórias do Coritiba em 2011. A cada vez que essa marca se aproximava, assim, vocês comentavam dessa possibilidade de quebrar o recorde. E para você, qual que é o jogo mais marcante dessa sequência? Ah, cara, teve bastante jogos assim, né? Bastante jogos que a gente ia pro estádio, a gente conversava entre nós, a gente já via no olho de cada um que hoje a gente vai ganhar. Hoje não vamos passar por cima, vamos ganhar. E as coisas foram acontecendo. A gente não se atentou, não se apegou em bater recorde nenhum, as coisas foram acontecendo. E com certeza a mais marcante, não só para acho que para mim, mas para todos os torcedores e para os jogadores e comissão também, foi a goleada em cima do Palmeiras, né, no Couto Pereira. E quando a gente viu já estava 4-5, então foi um jogo marcante para todos. Apesar, né, de eu não ter jogado, mas ficou marcado para mim esse jogo, um dos mais marcantes assim dessa campanha. E as coisas foram acontecendo e quando a gente viu, a gente já estava batendo recorde, entrando na história do clube e pro livro dos recordes também. Legal. E Eltinho, para a gente fechar, queria saber de você quais foram os principais jogadores com quem você atuou durante a carreira ali, aqueles que você leva em consideração também. Cara, teve tanta gente boa, né? Teve tanta gente boa que a gente jogou junto. Eu sempre menciono o Alex, né? O do Curitiba, né? É um grande jogador, canhoto também, uma qualidade tremenda. Teve o D'Alessandro no Inter também, né? Que eu tive uma passagem pelo Inter também, me ajudou bastante lá. Teve o Emerson, zagueiro, que jogou comigo no Avaí, jogou no Coxa, foi para a seleção. Teve o Everton Ribeiro, que no Curitiba teve dificuldades no começo, né? Que ele era sempre ali cortado das relações e olha o que o Everton Ribeiro virou, né? É um ídolo de várias equipes e onde passa conquista títulos, né? É, vou acabar esquecendo alguns nomes aqui, então, mas são pessoas assim que assim, tem vários atletas que eu levo para minha vida toda. Tem amigos que não viraram jogador, mas eram da base do Paraná, que a gente ainda se acompanha nas redes sociais e grupos, a gente se encontra direto, que poderiam ser grandes jogadores também. Então, eu conheci bastante gente assim que eu tenho o prazer de levar para o resto da minha vida. E para fechar, quais foram os técnicos mais importantes na sua carreira? Cara, o Caio Júnior foi um deles, né? O Geninho também, gostei bastante de trabalhar com o Geninho e trabalhei com ele no ABC e no Avaí. Teve o Silas, o Luciano Gusso, né? Que você falou do J. Malucelli também ali, que a gente pegou um time ali que era mais jovem, né? E ele conseguiu fazer grandes trabalhos. Hoje ele é treinador sub-20 do Vasco. O Tcheco ali no Paraná também, foi a primeira vez que eu trabalhei com ele, a gente vê um potencial muito grande no Tcheco para dar sequência na carreira em time grande. Então teve vários, Marcelo Oliveira também, então teve vários treinadores bons assim que me ajudou bastante na minha carreira. Legal, Eltinho. Muito obrigado pela entrevista aqui para um 2 Esportes. A gente espera que em 2026 você esteja vestindo a camisa do Paraná Clube e ajudando mais uma vez nessa reconstrução do tricolor ali, que é tão importante aqui para nossa cidade. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, né, o convite. Eu espero sim estar ano que vem, né, vestindo de novo, né, a camisa do Paraná Clube, para a gente possa fazer uma grande temporada e conquistar esse acesso e voltar o Paraná para a Série A do Paranaense.
E quando quiserem de novo trocar uma ideia, contar algumas histórias, é só me chamar de novo que eu estou à disposição. Foi um prazer falar com vocês. Um grande abraço a todos. Valeu, Eltinho, muito obrigado e obrigado também a você que acompanhou aqui a entrevista no 2 Esportes e até a próxima.